Graça e paz, amados. Amém, queridos? Todo mundo bem? Vocês estão meio dormindo? O que foi? Animem-te no Senhor. Ele está aqui, amém? A presença dele é tão gostosa, né? Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, no nome dele, ali ele se manifesta. E ele já se manifestou aqui essa noite. Ele está aqui agindo nos nossos corações. E Ele está aqui essa noite para fazer grandes coisas na nossa vida. Amém, amados? Quantos querem ser tocados mais ainda pela presença do Senhor? Quantos querem ser renovados no seu interior? Quantos querem ser cheios? Quantos querem ser confrontados? Diminuiu, né? Quantos querem ser confrontados pelo Espírito Santo? Eu quero. Porque quando nós somos confrontados, né, é só assim que nós nos alinhamos à vontade e ao propósito dele. E eu vou falar um tema bastante sério essa noite, mas que é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo, que eu acho que já faz tempo que a igreja do Senhor, infelizmente, na terra, de uma forma geral, né, tem perdido o temor do Senhor. Diga comigo, o temor do Senhor. Repete mais uma vez. O temor do Senhor. Esse é o tema dessa noite. O temor do Senhor. Eu acho que um tempo atrás o pastor Udo pregou uma palavra com esse tema, né? Essa semana quando a pastora me ligou e eu já estava sentindo um dia antes. Eu falei assim, eu sinto que parece que eu vou ministrar esse final de semana, né? E aí até o pastor Satiri mandou um recado sobre... o evento de casais e tal, dando uns avisos lá, e eu fiquei com medo de abrir, que eu falei, eu vou abrir, vai que é o convite para pregar, e sabe quando dá um frio na barriga? Como diz a pastora Sandra, dá um frio, né, pastora? Que a gente sobe aqui, dá um calorão, sabe? Você fala, meu Deus, né? É um desafio. E aí eu demorei a abrir, mas quando eu abri não era sobre o evento de casais, mas no outro dia de manhã a pastora me mandou, né, uma mensagem dizendo que eles gostariam que eu ministrasse esse final de semana. E eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui, né? Porque não sou eu que falo, não sou eu que faço, mas é Ele que faz através de mim, amém? É Ele que faz através de qualquer um que assume esse lugar aqui em cima, né? Quando você depende dEle, Ele realmente age, Ele realmente faz. E eu estava ali na minha devocional e nem estava pensando em preparar a palavra naquele momento, mas quando eu abri a palavra, em seguida, né, ela ter me mandado a mensagem, eu abri em Salmo 112. Você pode abrir sua Bíblia aí? Salmo 112, verso 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ricaranda, charanda, carandará. Oh, yandaranda sha, eriende so yandara, yanda sharana. É com temor e tremor que entramos em tua presença. Com temor e tremor é que entramos em tua presença, Senhor, Senhor. Senhor, traz o teu temor agora aqui nessa casa. Senhor, vem se manifestar aqui. Nós queremos a manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Então lá em Salmo 112, 1, diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Diga comigo, o homem, a mulher, a criança, o jovem, o velhinho que teme ao Senhor. E se compraz nos seus mandamentos, ou seja, que tem prazer na palavra do Senhor. Amém? Vamos ler novamente. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Diga comigo, teme ao Senhor. Quem aqui teme ao Senhor? Acho que a partir de hoje você vai começar a temer um pouquinho mais, né? Eu quero temer um pouco mais. Nós precisamos temer ao Senhor, amém, amados? E temer ao Senhor não é ter medo de Deus, amém? Diga comigo, temer ao Senhor não é ter medo.
Às vezes dá um medinho, né? Mas medo nós devemos ter de pecar. Diga comigo, medo de pecar. Eu preciso ter. Mas medo de Deus nós não precisamos ter. Amém, amados? Então, bem-aventurado o homem, a mulher que teme ao Senhor e tem prazer na sua palavra, que se compraz nos seus mandamentos. Nós temos que ter esse prazer, nós temos que ter esse coração desejoso de ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso ele está aqui nessa noite, ele está aqui nessa tarde, porque nós oramos e nós liberamos o mover dele aqui, e ele está aqui, amém? Não porque ele está dentro de 4 paredes, mas porque você está aqui, amém? Porque você é o receptor da presença do Espírito Santo. Então ele quer vir agora sobre a sua vida e ele quer destapar os seus ouvidos, amém? Muitas vezes nós temos tapões nos ouvidos que nos impedem de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. E aí nós ficamos embrutecidos nos nossos pecados, na nossa ignorância, na nossa dureza de coração. E não conseguimos fluir, não conseguimos romper, porque os nossos ouvidos estão tapados. E aí você fala, mas pastor, eu estou 30 anos na igreja, você vem falar isso agora? Eu estou aqui 1 ano, já tenho experimentado tantas coisas. Amém, querido, que bom. Mas saiba que é só o início, amém? Que isso, tudo que você já tem vivido, experimentado, é só um pouquinho. Deus, ele sempre tem muito mais e ele quer derramar muito mais. Amém, amados? Está vindo um avivamento sobre o mundo, amém? Está vindo um avivamento sobre o Brasil, amém? Vocês não estão crendo, não? Está vindo um avivamento sobre o Brasil, amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque é Ele que vai fazer. Ele já está começando, Ele já está começando a quebrantar os corações. Oh Senhor, venha mesmo Espírito Santo, Ele está vindo. Como lá em Esber, lá nos Estados Unidos, né, esses dias, a gente viu aquele mover ali, dias e dias de avivamento. E o Senhor já está fazendo aqui no Brasil também, é que a gente não percebe. Nós brasileiros, nós não valorizamos o que Deus faz no nosso país, mas Deus tem feito grandes coisas. E os povos lá de outros países que estão lá na Europa, que estão nos Estados Unidos, em outros lugares, eles têm inveja, inveja santa do Brasil. Eles queriam estar aqui, amém? Porque aqui nós temos liberdade, nós temos, sabe, uma amplitude de graça, de conhecimento, de estratégias, de tantas coisas que nos permite, nos faz estar nesse mover, nessa presença. Mas o Senhor, Ele quer trazer temor nos nossos corações. Ele quer que nós sejamos uma igreja temente a Ele. Porque acho que nunca em toda a história se viu tanta falta de temor dentro das nossas próprias igrejas e casas. Nunca se viu tanta falta de temor a Deus. As pessoas falam no nome de Deus. Elas dizem que invocam a Deus. Elas dizem que lê a Bíblia. Elas dizem que oram. Elas vão à igreja. Mas muitas vezes o temor do Senhor está longe do coração dela. Existem 2 conceitos de temor. Um dos conceitos estão em 2 palavras em hebraico, que diz assim, a palavra pakhad. Não precisa repetir não, porque eu não sei pronunciar, mas é mais ou menos isso, em hebraico. Pakhad significa medo, em geral, medo, tá? Então a palavra temor, lá em hebraico, tem uma palavra que ela diz que medo é esse medo em geral, né? Que temor seria esse medo em geral. Tem uma outra palavra em hebraico também, que é ir-a. É Y-I-R-A-H. I-ha. Que é temor. Diga comigo, temor. Um temor mais reverencial associado à autoridade, o poder e a santidade. E no grego, nós temos só uma palavra para temor do Senhor, que é pobeu. P-H-O-B-E-O. Pobeu.
Tem alguém aqui que fala hebraico ou grego? Se tiver, me perdoe, tá? Então, no grego, a palavra probeu, ela realmente é temor do Senhor. Diga comigo, temor do Senhor. Gente do céu, vocês não jantaram ainda, né? Temor do Senhor. Vamos declarar bastante essa palavra com força. Quando a gente declara, ela vai sendo gerada no nosso coração, amém? Há poder nas nossas palavras, então nós precisamos proferir a palavra, sabe? Para que ela vá sendo gerada no nosso interior. Então diga comigo, temor do Senhor. Aleluia. E essa palavra, temor do Senhor, ela é encontrada 100 vezes na Nova Aliança, ou seja, no Novo Testamento. E 7 vezes ela é encontrada aqui no livro de Lucas, capítulo 12. E você vai abrir comigo agora, amém? Abra aí sua Bíblia, Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1. Do versículo 1, talvez até o 12, vamos ver aqui. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim, Lucas capítulo 12, de 1 em diante aí. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Verso 4, digo-vos, pois, amigos meus, não temais, diga comigo, não temais. Não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, Jesus dizendo, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Diga comigo, temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Diga comigo, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Diga comigo. Não temais. Porque bem mais valeis do que muitos pardais. Né, pastor Hugo? Acabou de falar isso aqui agora. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Verso 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para os que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Uau! É sério, né, amados? Então, amados, o que é temer? Olha por mão do seu lado e diz, o que é temer? Você sabe o que é temer? O que é temer ao Senhor? Gente, é uma lista enorme, a gente poderia falar aqui muitas coisas. Eu vou falar algumas e você, né, poderá estar se identificando. Temer ao Senhor é respeitá-lo, é honrá-lo, é reverenciá-lo, é adorá-lo, é obedecê-lo e nunca quebrar a aliança com Ele. Amém? Muitas vezes nós respeitamos, entre aspas, né, de certa forma, Deus. Tem pessoas que quando você fala Deus, ele até tira o chapéu, né? Já viu? Pessoas que quando você fala, oh, Deus te abençoe, ele até tira o chapéu. Ok. É um ato de respeito que para ele possa ser importante. Mas é muito mais profundo do que apenas tirar o chapéu, amém? É muito mais profundo. Honrá-lo, reverenciá-lo. Quando nós estamos na presença do Senhor,
Muitas vezes, a presença do Senhor está tão forte aqui no ambiente e nós não respeitamos a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós não reverenciamos a presença do Espírito Santo e o agir de Deus no meio de uma reunião de célula, ou aqui muitas vezes quando a glória do Senhor vem. Às vezes nós ficamos tão indiferentes, amados. Deus está aí agindo, está profetizando. O Senhor está falando com alguém. E não estamos nem aí, vamos lá para fora, conversamos, fazemos coisas, sabe, que está totalmente fora do contexto daquele ambiente, da presença do Senhor. E muitas vezes nós não reverenciamos a presença do Senhor no nosso meio. Então isso é falta de temor. Diga comigo, falta de temor. Porque quando nós tememos ao Senhor de verdade, amados, a hora que Ele se manifesta no lugar, nós vamos respeitá-lo. Nós vamos reverenciá-lo. Porque Ele é Deus. Ele é santo. Ele é justo. Ele é o único Deus. Senhor, gera temor no meu coração. Quando nós tememos ao Senhor, obedecer não é difícil, amém? Diga comigo, quando eu temo ao Senhor, obedecer não é difícil. Mas quando nós não tememos, amado, Deus pode vir e falar, pode vir um anjo, se manifestar e dizer, faça isso, vai por essa direção, e eu falar, estou nem aí. Porque não há temor, há religiosidade. Você está há 50 anos na igreja, você está 10, você está 1, você está 20, você está não sei quantos. Mas você simplesmente fica indiferente quando não há temor no coração. Quando eu estava preparando essa palavra, amados, foi tão forte para mim, sabe? Porque muitas vezes eu já ouvi, já estudei, já ouvi, acho que já ministrei sobre temor do Senhor, mas cada vez que você vai mexer nesse assunto, o Espírito Santo começa a ir lá no fundo. Amém? E o Espírito Santo começa a te mostrar coisas, porque quando você quer o temor de Deus na sua vida, não tem como você ficar com pecados escondidos. Amados, quando nós temos o temor do Senhor, nós não conseguimos nem subir aqui nesse palco. Sabia disso? É tão sério, é tão forte, é algo tão grande, quando nós precisamos estar no altar. Você que sobe no altar, você que ministra no altar, busque sondar a sua vida. Peça para o Espírito Santo sondar a sua vida. E tome uma decisão de dizer e de buscar e falar, Senhor, eu me arrependo por eu não ter temor do Senhor. Porque muitas vezes, amados, subimos no altar do Senhor, depois de talvez estarmos horas lá, olhando pornografia. Infelizmente acontece isso dentro das igrejas. Ou você esteve lá num rolê com alguém, e aí você sobe aqui tocar, cantar, pregar. Espero que aqui nós não tenhamos isso, né? Mas, de modo geral, hoje em dia isso está sendo muito comum. Porque as pessoas perderam o temor do Senhor. E elas estão dentro das igrejas, sabe? Mas elas não têm temor. Elas querem um cargo, elas querem um ministério, elas querem ser reconhecidas. Mas elas não gastam tempo na presença do Senhor. Elas não leem a palavra como deveria, elas não oram, elas não adoram, elas não têm tempo com o Senhor, não têm intimidade com o Espírito Santo. Mas muitas delas têm habilidades. Sabia que tem pessoas que têm grandes habilidades, ao ponto delas poderem ministrar por horas,
orar e até profetizar e até curar, mas que muitas vezes vivem no mundo da pornografia, no mundo do adultério, no mundo da mentira, no mundo da fofoca, no mundo do roubo. Sabia disso? É triste, né, amados? É triste. E eu tenho vergonha de falar isso aqui como filha, como parte do corpo de Cristo. Mas nós ouvimos todos os dias notícia de pastores, de missionários, de músicos, de cantores gospels, de não sei o quê, com a vida desse jeito que eu acabei de falar. Estão lá, mas sem um pingo de temor do Senhor. Nós precisamos, amados, nós precisamos quebrantar o nosso coração e dizer: Espírito Santo, olha para dentro de mim, me sonda. Porque eu não quero ser enganada por mim mesmo. Nós precisamos temer ao Senhor. Os outros medos nós temos que repreender, rejeitar, né? Superá-los. Mas o temor do Senhor nós precisamos que ele seja concebido cada dia mais dentro do nosso interior. Eu quero citar exemplo de 2 famílias na Bíblia. Hoje o meu foco principal, além do que eu já falei, é também falar um pouco sobre o temor do Senhor na família. Quem aí está precisando de mais temor na sua família? Poucas pessoas, mas amém, né? Vamos crer que todo mundo está querendo. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo do 2 ao 4, não precisa abrir, porque eu só vou citar, mas você vai lembrar. Se você já leu a Bíblia, né, se você já leu o livro de Samuel, você vai lembrar da história de Eli. Quantos lembram da história de Eli? Ofni e Finéias. Quem são? Eli era um sacerdote. Ofni e Finéias eram filhos de Eli. É uma história muito triste. E foi na época que o Senhor levantou Samuel como profeta. Amém? E onde há profecia, o pecado vem à tona. Amém? Onde há profeta, o pecado não vai ficar escondido. E quando Deus levantou aquela criança, Samuel, para ser profeta naquele lugar, foi através de Samuel que as coisas começaram a vir à tona. Leiam isso. É fantástico. Do capítulo 1, do verso 13 ao 14, ali esse sacerdote Eli começou já a perder o discernimento das coisas. Sabe por quê? Quando Ana foi chorando lá perante o altar, porque ela era estéril, ela queria o filho, e ela estava clamando ao Senhor, ela estava chorando. E o que o Eli falou quando viu ela chorando ali no altar? Falou o que, pastor Felipe? Que ela estava embriagada. Aquele sacerdote que estava ali, sabe, era para ter discernimento. Se ele tivesse realmente alinhado no temor do Senhor, ele ia ter discernimento. Essa mulher, ela está quebrantada, ela realmente está cheia da presença do Senhor. Algo está acontecendo na vida dela, mas ela está embriagada, ele disse. Ali já começou a faltar discernimento na vida de Eli. No capítulo 2, no verso 12, fala que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram filhos de Belial, filhos do diabo, filho de Satanás. Imagina, amados, o sacerdote da casa do Senhor lá, sabe, ele começou a perder o temor do Senhor, e ele começou a deixar os filhos dele fazerem o que quisessem. E o pecado começou a entrar na casa dele, e o pecado começou a se estender ali em todo aquele lugar, porque faltava o temor do Senhor. Diga comigo, faltou o temor do Senhor na vida de Eli. No verso 14 do capítulo 2,
diz que esses meninos, esses homens, eles já eram homens, já era até casado. Quando as pessoas entravam lá para oferecer sacrifício no templo, sabe, colocava as carnes lá para queimar como sacrifício ao Senhor, sabe o que esses rapazes faziam? Eles pegavam um garfo grande, eles iam lá e eles roubavam, catavam aquela carne para eles comerem. Ou a falta de respeito, ou a falta de reverência, ou a falta do temor do Senhor. Eram sacrifícios que estavam sendo colocados para Deus. E eles iam lá e tiravam, gente. Que absurdo, que coisa horrível. Meu Deus. Só que hoje não é diferente no nosso meio. No nosso meio, muitas vezes nós estamos aqui oferecendo sacrifícios. O louvor, a presença está aqui, a palavra, a ministração. E nós estamos nem aí. Diga comigo, nem aí. Mas hoje, diga comigo, hoje, Deus começa a mudar a minha história. Se você quiser isso, amados, vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. No verso 22 fala que Ófine e Finéias se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. As mulheres que estavam lá servindo na porta da congregação, com essas mulheres, esses filhos, se deitavam. Estavam em pecado de adultério, de prostituição, de tudo ali. Pecados sexuais. Dentro da casa do Senhor. Aqui não temos ninguém, né? Tomara que não, né? Ora caranda charandarada sorodará. Ora da carandará. E essas mulheres também não eram fáceis, hein? As mulheres muitas vezes se colocam como as santinhas, né? Dentro da casa do Senhor. Mas muitas vezes está sendo uma isca, de repente, para aquelas pessoas, aqueles homens que estão sendo usados também por Satanás. Diga comigo, mulheres, eu preciso vigiar. Vamos vigiar, amadas. Vamos vigiar, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos devorar. Por isso, fique firme na fé. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, fique firme na fé. É chato esse negócio de falar às vezes, né, para a pessoa do lado, mas se você ficar à vontade, fala. Se não, diga, eu preciso ficar firme na fé. O Eli, ele tentou repreender os filhos dele. Chegou um momento que ele falou assim, ó, né, não faz isso, poxa vida, tá errado, é pecado. Mas o que os filhos fizeram? Ficaram nem aí. Sabe por quê? O Eli não tinha autoridade. Ele já tinha perdido o temor do Senhor. Então não adiantava agora ele querer corrigir os filhos. Porque as práticas dele escandalizavam já os filhos. Então ele não tinha autoridade para corrigir os filhos. Quanto pai hoje aqui? Quantos pais temos aqui? Quantos pais homens temos aqui? É muito sério o seu papel como homem, como sacerdote do seu lar. É muito sério. No capítulo 3, Deus usa Samuel daí para trazer o recado de Deus. Lembra? Lá quando Samuel ouve a voz, Samuel, Samuel. Daí, sacerdote Eli, tem uma voz me chamando. É o Senhor que está me chamando? Não, meu filho, não sou eu não. Você deve estar sonhando, tá? Vai, deita, vai dormir, fica em paz. Na terceira vez, quando isso aconteceu, ele foi lá. E aí o Eli falou, deve ser Deus, né? Então diga, meu filho, quando ele falar, quando você ouvir a voz, você diz, eis-me aqui, Senhor. Diga hoje, eis-me aqui, Senhor. Se você está ouvindo a voz do Senhor, diga, eis-me aqui, como Samuel fez. E ele disse, eis-me aqui, Senhor.
E Deus falou com ele a respeito do que estava acontecendo ali. E deu uma palavra dura. E no outro dia o Eli falou: vem cá, me conta. O que foi? O que foi que você ouviu? E não era fácil para Samuel dizer. Mas o verso 11, 12 e 13 diz assim: eu vou fazer uma coisa em Israel que vai lhe tinir os ouvidos. Essa era a palavra. Eu vou fazer uma coisa em Israel que todo mundo, quando ouvir, vai tinir os ouvidos. Vão ficar assustados, porque era algo sério. Deus disse: eu vou julgar a sua casa para sempre. Você ia gostar de ouvir isso? Deus dizendo para você, através de um menino: eu vou julgar a sua casa para sempre. Foi preciso Deus usar uma criança para falar com aquele sacerdote que já tinha quase 90 anos ou 90 e poucos. Eu vi ali, mas eu esqueci de anotar quantos anos ele tinha, mas era mais em torno de 90 aí. Aliás, quando ele morreu, né? Daí sabe o que o Eli respondeu para o Samuel quando ele disse assim: o Senhor vai julgar a sua casa. Ele diz assim: ah é? O Senhor faça o que bem lhe aprouver. Ao invés daquela palavra trazer, sabe, um quebrantamento, e ele acordar para a vida e dizer: poxa, eu estou em pecado, eu estou em falha com os meus filhos, eu estou em falha com a igreja, com a casa do Senhor, eu vou me arrepender. E tivesse se quebrantado ali do Senhor, mas ele diz: que Deus faça o que bem lhe aprouver. E ficou naquela situação. A arca foi tirada. Ófine e Finéias foram mortos. No capítulo 4, você vai ver isso. Depois você lê na sua casa, é bem interessante. 1 Samuel, lê o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, você vai ver as referências sobre a vida desse homem e dessa família. Uma história muito triste. A arca, a presença de Deus foi tirada daquele lugar. O Ófine e o Finéias foram mortos. E no verso 12, quando o Eli recebeu a notícia de que os filhos tinham sido mortos, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu também. Morreu também. Os 2 filhos morreram. Ele morreu. E a nora que estava grávida, quando ouviu a notícia, quando o pessoal chegou lá: ó, seu marido morreu, seu sogro morreu, ela deu à luz naquela hora, fora de hora. Não era a hora do neném nascer. Mas ela ficou num choque tão grande que ali ela deu à luz. E no verso 20 do capítulo 4 diz assim: que as mulheres que a assistiam disseram: não temas, pois tiveste um filho. E ela não respondeu e nem fez caso disso. Imagina. Ela estava num estado de choque tão grande. O neném nasceu. E as mulheres: ó, seu filho nasceu. E ela não falou nada. Ela estava ali em estado de choque. Mas no verso 21 fala assim: que ela chamou o menino de Icabô. Fala comigo: Icabô. O nome é Icabô mesmo. Mas dá a impressão que é exatamente isso, né? Icabô. Diga comigo: e acabou. Acabou. Por quê? Foi-se a glória de Deus. Vou ler aqui. Mas chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Deus de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e seu marido terem morrido. Uau! Que coisa terrível, amados. Quando a glória de Deus, quando a presença de Deus se esvai, quando ela sai do lugar,
por falta do temor do Senhor. É muito triste. Diga comigo, é muito triste. Quando você se sentir seco, vazio, sem sentir a presença de Deus, avalie a sua vida, para ver se não... acabou. Diga comigo, eu preciso preservar o temor do Senhor, porque senão a glória de Deus se esvai. É bem isso. Gente, e Ananias e Safira no Novo Testamento? Quem aqui conhece a história de Ananias e Safira? Só alguns. Está lá em Atos capítulo 5, verso do 1 ao 11. Abra lá comigo. Atos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Diz assim, do versículo 1. Entretanto, certo homem... Vamos nos colocar em pé para acordar um pouquinho? Para a gente fazer essa leitura? Estou vendo muitos aí, bem assim. É uma palavra difícil, eu sei. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo e conservando-o? Porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Isto, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor. Diga comigo, grande temor. A todos os ouvintes. Verso 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levantando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois. Gente, aquele povo estava no culto ainda. Estava acontecendo o culto lá. Ananias foi lá levar a oferta no gasofilácio, dizendo, né, que era todo o valor da propriedade, mas ele estava mentindo porque ele reteve parte. E ele estava mentindo, dizendo que era um valor quando era outro. E o culto continuou. Ele morreu, o pessoal levou, enterrou ele, e o culto continuou. Hoje a gente fala que meia hora está todo mundo já se coçando ali. Que culto demorado, esse culto não acaba, acho que eu vou sair um pouco antes. Não é assim, amados, que a gente fica? Ah, eu tenho que jantar, estou com fome. E aí a gente chega em casa, sabe até que horas que a gente fica no celular? Até meia-noite, 1, 2. Mas se a gente está aqui, olha lá o culto dessa época, lá em Atos. 3 horas depois, o culto estava lá acontecendo, a unção, a glória de Deus estava lá. Porque onde a glória de Deus está, o pecado é denunciado. Diga comigo, onde a glória de Deus está, o pecado é denunciado. Ou seja, vem à tona, né? E aí, qual versículo que a gente estava? Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Ela não sabia que o marido já estava enterrado. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Mentiu também, porque ela combinou junto com o marido de mentir. 9. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu.
Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram na junta do marido. E sobreveio grande temor, diga comigo, grande temor, a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pode sentar, amados. Uau! Às vezes é necessário, no momento em que a glória é manifesta, o pecado ser exposto, para que haja temor na casa do Senhor. Amados, foi uma coisa forte naquele momento. Foi difícil. Mas o pecado da avareza resultou em hipocrisia e mentira. Por isso, aconteceu tudo isso com aquela família. Como filhos tementes ao Senhor, nós precisamos viver no temor do Senhor na nossa família. Amém, amados? Colossenses capítulo 3. Vamos ler mais esse texto. Não fica com pressa, tá? Porque eu preciso terminar essa palavra hoje. Amém, amados? Se alguém precisar, né? Então você fica à vontade, pode sair, não tem problema nenhum, né? Mas nós vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3, verso 18. É muito sério. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Colossenses capítulo 3, verso 18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. O que é uma esposa submissa, amados? É uma mulher capacho que está lá e o homem pode pisar e fazer o que quer. Aqui eu que mando, você tem que ser submissa, você cala a boca, porque aqui quem manda sou eu e você não manda em nada aqui, eu que decido, eu que faço, eu que acontece, é assim? Ser submissa é estar junto na mesma missão, por isso diz submissão, estar debaixo, estar junto numa mesma missão, amém? Então quando você casa, você tem que estar na mesma missão junto com o seu marido. Você não é maior e nem menor, você está ao lado dele, amém? Para ser uma mulher submissa, temente ao Senhor. A mulher que respeita ao marido, a mulher que é submissa, ela respeita ao marido, amém, queridas? Amém, né? Verso 19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Tem algum homem magoado aqui hoje com a esposa? Está magoado já? Já confessa aí para o Senhor, sabe? Porque quando você ama de verdade, você perdoa, amém? Você pode ficar triste sim, porque nós somos humanos, tá? Nós somos humanos e nós ficamos chateados, ficamos tristes, muitas vezes, né? Por algo que o nosso cônjuge fala. Mas por isso existe, se existe o temor do Senhor no meu coração, eu vou perdoar. Diga comigo, perdoar. Então os maridos aí que tiverem amargura no coração, peça perdão ao Senhor, peça perdão à sua esposa, para que o temor do Senhor seja estabelecido dentro da sua casa. Sabe por quê? Sabe o que acontece nos casamentos? O casal vai embolando as coisas, né, pastor Udo e a Marli, e a pastora Marli, que trabalha tanto com casais, né, casados para sempre, está mexendo o tempo todo com esse assunto, e a gente sabe, a gente percebe, a gente vê, nós também temos 35 anos de pastorado, né, que trabalhamos em várias igrejas, já vimos, já fizemos muitos cursos de casais, e a gente vê exatamente isso, sabe, os casais, eles muitas vezes chegam naquele ponto crítico de separação, de destruição, porque faltou o temor do Senhor, porque eles não cumpriram o seu papel. Quando o marido cumpre o seu papel e quando a mulher cumpre o seu papel no temor do Senhor, amados, não tem como dar errado. Fácil não vai ser, mas vai dar certo. Amém? Você vai chegar lá. Eu e Harry temos 36 anos
de casados. Foi fácil? Não, teve momentos desafiadores. Que nós precisamos nos perdoar, precisamos conversar, foi preciso ajustes. E até hoje temos, né? Acho que a gente, se morrer com 100 anos, vai ainda estar ajustando. Mas por causa do temor do Senhor no nosso coração, por causa da aliança que nós temos com Deus, sempre que foi necessário, nós perdoamos, nós consertamos e tocamos o barco. Amém, amados? Então é preciso a esposa ser submissa ao marido, amar a esposa sem amargura no coração. Não deixa virar uma amargura, sabe, amados? Quando você vai deixando, né, é isso que eu ia falar antes. Quando você vai deixando as coisas acumularem, sabe? Aí chega um momento que às vezes não tem nem mais jeito. Porque daí já feriu tanto, já machucou tanto, já aconteceu tanta coisa, que daí às vezes não tem jeito. Mas para Deus sempre tem jeito, amém? E quando você tem o temor do Senhor e você quer cumprir a palavra do Senhor, tem jeito. O Senhor vai te dar a vitória. No verso 20 fala assim: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Quando você consegue, quando você obedece, quando você respeita o seu pai, a sua mãe, a palavra do Senhor diz que isto é grato diante de Deus. É lindo, o Senhor fica feliz quando o filho obedece aos pais. E hoje em dia a gente está vendo isso, sabe? Nem vou falar, você já sabe, né? Verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, eu vou terminar a leitura porque nós vamos parar um pouquinho aqui nos filhos. Mas eu vou terminar a leitura aqui para eu comentar mais algumas coisas aqui. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância quando estão de olho em você, mas visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Diga comigo, temendo ao Senhor. Eu tenho que servir, amado, seja em qualquer lugar, com o temor do Senhor. Lá no seu trabalho, tenha temor do Senhor. Sabia que esses tempos atrás, eu vi em uma outra cidade, uma pessoa, líder da igreja, acho que pastor, que trabalhava num lugar onde, né, no caixa, cada vez que entrava o dinheiro, ele pegava um pouco e guardava para ele. E aí isso foi por anos, até que veio a luz. O cara tinha roubado uma quantia enorme. E ele era crente. Ele era líder. Além de roubar, muitas vezes não servimos da forma correta. Só quando está olhando, quando não está, né? Então, não está me vendo, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer de qualquer jeito. Mas o Espírito Santo está lá de olho, amém? O Senhor está lá olhando, Ele está lá vendo. Verso 23 fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, todo mundo está incluído. Capítulo 4 fala assim: senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém, amados? Tudo isso aqui, se houver temor do Senhor no seu coração, você vai se comportar da forma correta. Mas se não, misericórdia, né? Eu quero comentar um pouquinho sobre o verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O que é irritar o filho, amados? O que é irritar? É criticar frequentemente, é humilhar verbalmente, é expor as limitações da criança na frente das pessoas. Ele
Ele não consegue fazer isso, ele não faz aquilo. Ah, ele é um preguiçoso. Ah, ele só tira 0 na escola. Isso é irritar o filho, sabia? Isso é uma forma errada que nós pais... Por que eu estou falando? Porque hoje em dia, nós pais estamos tão preocupados em ver tudo que tem nas redes sociais que nós esquecemos de corrigir e de conduzir os nossos filhos ao Senhor. Então, por isso, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, puxa vida, hoje está faltando muito o temor do Senhor no coração dos pais, de nós os pais, de nós os avós. Então, o que mais que é? Usar de palavras ofensivas para repreender. Seu burro, você não presta, você é o pararará. Não dá nem para falar aqui, nós não vamos usar palavras aqui no púlpito, né, amados? Mas vocês sabem. Grosseria, ser grosseiro com seu filho. Tem pais que chutam o filho, que pega pela orelha, sabe? E dá empurrões, e dá tapa no rosto. Sabia que tem a forma certa de você disciplinar o filho? Por isso que existe a varinha. Lá em Provérbios a gente vê muito sobre a questão da vara. Pega a varinha, amados. Quando eu tinha meus bebezinhos, eu enrolava a varinha no algodão. Eu enrolava a varinha no algodão, com algodão. E quando, né, eles começavam... que ele já sabia que não estava legal, eu só fazia assim, ó. Não batia, não. Né, porque é um bebezinho, claro, você não vai bater no bebezinho. Mas eu fazia assim com a varinha... Pronto, já sabia que ali estava sendo um não. Quando ia para a igreja, levava a varinha dentro da bolsa. Chegava lá no culto, a criança começava... Que hora que vai ser a escolinha? Está demorando. Fica quietinha, agora é a hora do louvor. Vai adorar o Senhor aqui, vamos louvar o Senhor junto. Vamos lá para o banheiro. Ia lá, pegava a varinha. Às vezes não precisava bater. Se mostrava a varinha. Se você fizer novamente... nós vamos voltar lá para dentro. Se você fizer novamente, então a mamãe vai usar essa varinha. E sabe onde que bate a varinha? Não é na cabeça, nas costas, no braço, no bumbum. Por isso que tem a parte traseira que Deus criou. Dá lá umas 3 varadinhas, amados. Com firmeza, sendo firme, dizendo, filho, não é não. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nessa geração a saberem o que é sim e não. Amém? Eles precisam saber o que é sim e o que é não. Porque hoje tudo é relativo. Se tiver psicólogo aqui, né? Hoje os psicólogos, principalmente os não cristãos, né? É proibido bater. Ai, se souber, né, que uma mãe usa a varinha no filho. Não é espancar, não é ferir, nada disso. Mas é disciplinar. E quando você faz isso, você vai ver o resultado. Nós temos 2 filhos maravilhosos. Um com 35 anos, casado, que já tem um filho de 6 anos, o nosso neto Tom, coisa mais linda, que foi criado assim. E ele nunca quis deixar Deus. Ele teve algumas frustrações dentro de algumas igrejas, ficou triste com algumas lideranças, mas eles tinham uma coisa no coração: eu amo o Senhor. Eu tenho uma aliança com Jesus e nunca vou deixar Jesus. Por quê, amados? Porque a disciplina gera temor. Amém? Diga comigo, a disciplina gera temor. Não adianta colocar em frente a televisão, os joguinhos da internet e deixar o dia inteiro e não educar o seu filho e não ensinar a palavra para ele. Quantas mães e pais que não conseguem orar pelo seu filho, que tem vergonha de orar com o filho? Sabia que tem pai que tem vergonha de orar com o filho? Queridos, é preciso orar com os filhos todos os dias. É preciso educá-los no caminho do Senhor. Então você não pode... Quando você faz isso, deixa de fazer essas coisas, você está irritando o seu filho. Ele está ficando irritado, ele está gerando uma barreira com você. Palavras pejorativas, ameaças. Eu vou te matar. Eu já ouvi mãe dizendo assim para o seu filho: se você não fizer isso, eu vou te matar. Percebeu? Já imaginou uma criança de 3, 4, 5 anos ouvindo a mãe ou o pai dizendo que vai matá-la?
Você acha que ela tem noção do que é isso? O que isso pode gerar no coração dela? Queridos, temos que cuidar, isso gera irritação, insegurança. Quando nós comparamos os filhos. E eu esqueci de falar que nós temos uma filha linda, maravilhosa, que tem 31 anos, casada, ainda não tem filhos, que ama ao Senhor e é apaixonada por Deus. Amém? Porque aprendeu ali na disciplina do Senhor. Não é para o nosso orgulho, não. A gente fez o mínimo e poderíamos ter feito bem melhor. Erramos muito também. Erramos muito. Mas louva ao Senhor, porque eles servem e amam ao Senhor. Porque o temor do Senhor sempre foi buscado dentro da nossa família. Você precisa buscar o temor do Senhor, amém, amados? Quando desprezamos a criança, às vezes ela faz uma coisa tão simples, ela faz um desenho, todo rabiscado assim, né, pastora Rebeca? E traz o desenho, mamãe, papai, e você fala, coisa horrível. Você desprezou o seu filho. Isso traz irritação, isso traz desmerecimento, um sentimento de insegurança. Ou ele traz uma florzinha lá e você não está nem... Pega a flor e joga. Que flor horrível, essa flor vai murchar, para que é isso? Não, pega com carinho. Obrigada, querido. Que desenho lindo. Faz isso, você vai ver que vai ser outra história. Cobranças excessivas. Se você não tirar 10, você vai ficar 1 ano sem tomar sorvete. Cobranças excessivas. Nós temos que ser, como que fala? Perdi a palavra, mas nós maleáveis. Precisamos ser maleáveis. Oi? Equilibrados. Precisamos disciplinar. Às vezes é preciso dar um castigozinho, sim. Né? Mas com equilíbrio. Quando não disciplinamos e não colocamos limites, isso traz irritação. Sabia que um bebê, uma criança pequena, quando ela está muito agitada, ela não sabe, ela não consegue parar? Não sei, vocês que têm crianças pequenas aqui, né, já devem ter percebido isso. A criança ela fica tão agitada, ela brinca tanto, que chega a hora de dormir, ela não consegue, ela está agitada, ela está, sabe? Ela não consegue parar. Se o pai e a mãe não falar, chega filho, agora é hora de dormir, você vai ficar quietinho, ela não vai conseguir parar. Nós precisamos pôr limite na vida das crianças. Eu quero comer chocolate o dia inteiro. Pode comer. Tó, mais um. Ela vai ficar diabética, tadinha. Você tem que pôr limite. Nós precisamos colocar os limites. E quando os tratamos com indiferença. Então, amados, eu creio que o Espírito Santo, Ele quer gerar temor no nosso coração como família, amém? O marido amando a esposa sendo submissa, respeitando o marido. Vamos respeitar nossos maridos, nosso marido. Amém, amadas? E vamos tratar os nossos filhos com equilíbrio, gerando o temor do Senhor no coração dele. Porque daí eles não vão se tornar um Ofne e um Finéis. E quando crescerem você tem que ir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que adorar o Senhor. Como assim? Nem você fazia? Tem pai que fala assim, eu não vou, mas eu mando meu filho para a igreja. Eu não leio a Bíblia, mas ele tem que ler. Queridos, está errado. Nós precisamos ser exemplos. Salmo 111, 10. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da... Vocês não sabem? Não lembram? Então diga comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém, amados? Se coloquem em pé, eu gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui. Sabia que quando há temor do Senhor nos nossos corações, nós podemos trazer a glória do Senhor? Quando não há temor do Senhor na família, na igreja, a presença do Senhor não se manifesta. Você pode ficar aqui horas,
Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Mas se houver pecado, se não houver santidade, se não houver aliança, se não houver um coração realmente disposto a viver essa vida de santidade, de temor do Senhor, você não vai ver glória, coisa nenhuma. Por que a gente não vê a glória muitas vezes? É porque nós vivemos sem o temor do Senhor na igreja. Não é verdade, irmãos, pastores? A gente fica aí querendo, né? Eu quero ver a glória do Senhor, eu quero ver vidas salvas, eu quero ver vidas sendo batizadas no Espírito Santo, eu quero ver vidas curadas, amém? Eu também quero, mas vamos gerar o temor do Senhor em nossos corações, amém? Só assim nós veremos a glória do Senhor. Quando houver reverência, quando houver temor, quando houver respeito ao Espírito Santo. Fecha seus olhos. Vai se colocando na presença do Senhor, amados. Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer salvar. Mas Ele quer, para você que já tem, diz que já nasceu de novo, diz que tem uma aliança com Deus, Ele quer que você se arrependa da sua falta de temor ao Senhor nessa noite. Fecha seus olhos, esqueça tudo agora. Começa a orar e dizer: Senhor, eu preciso do temor do Senhor no meu coração. Eu preciso ser quebrantado, eu preciso me arrepender. Eu preciso deixar o pecado da mentira, do egoísmo, da avareza, da dureza de coração. Eu preciso parar de ser uma mulher insubmissa, que muitas vezes quer dominar a vida do meu marido. E eu preciso ter um coração junto com ele. E você, homem, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diga isso: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do quebrantamento que vem do Senhor. Gera temor no meu coração, Senhor, porque nós queremos mais do que tudo, Senhor, nós queremos a tua glória nas nossas vidas nesses dias. Eu quero a tua glória. Essa igreja tem muitas pessoas aqui que querem a sua glória. Então, Pai, vem e começa a limpar, começa a purificar esse ambiente. Oh, visita. Venha desfrutar. És adorado nesse lugar. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona, que me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona, que me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória.
sua vida. Se você quer a glória, a presença do Senhor na sua vida. Se você quer transformação na sua casa, no seu casamento. Se você precisa de um toque especial do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando por você, para que o Senhor realmente venha com a glória dEle e que você possa experimentar o temor do Senhor na sua vida e na sua família. Pode vir aqui para frente. Se você precisa que o temor do Senhor seja estabelecido e gerado numa proporção maior na sua vida e na sua casa, vem aqui. Venha habitar. Venha, 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 Não venha. queremos só uma visita. Verdade, Deus. Venha desfrutar e és adorado nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor, e mais que tudo, nós queremos tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixona, que me transforma, e tua glória, Senhor, que me apaixona, que me transforma. Gostaria que alguns pastores viessem aqui orar com esses irmãos. Coloque a sua mão sobre eles. Aqui do lado nós temos algumas pessoas. Orem com essas pessoas, para que o temor do Senhor seja estabelecido no coração delas. Ore, glória, Senhor. Vamos orar até. Glória, Senhor. Nós vamos cantar mais suave enquanto eles ministram ali. Que me transforma. Você que está aí, fecha seus olhos. Você que está aí na cadeira, agradeça ao Senhor por já ter gerado o temor do Senhor no seu coração. Agradeça ao Senhor pelo que Ele já está fazendo, por tudo que Ele ainda vai fazer. E Ele traga sobre nós essa consciência do que é o temor do Senhor. Papai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo que aqui está reunido nessa noite. Nós te pedimos perdão, Senhor, onde nós não temos sido sementes ao Senhor, onde nós não temos sido, Pai, onde não temos tido um coração quebrantado. Nos perdoa se houver pecados, que a luz da tua palavra começa a clarear dentro de nós e mostrar os pecados, e que todo pecado seja confessado e seja deixado, para que a glória, para que a presença do Senhor possa se manifestar neste lugar, possa se manifestar nas nossas famílias, possa se manifestar na nossa igreja e por onde andarmos. Em nome de Jesus, vai agindo, Senhor. Glória, Senhor.
glória, Senhor, tua glória, Senhor, que me apaixonar e me transformar. E tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltamos o teu nome, Jesus. E te agradecemos, porque sabemos que o Senhor fará grandes coisas no nosso interior, gerando em nós cada vez mais o temor do Senhor. Amém, amados? Quantos recebem essa palavra? E eu gostaria de sugerir para você, se você quiser saber mais sobre temor do Senhor, porque eu não falei, não dá tempo, né? Uma palavrinha tão pequena. O John Bevere, ou John Bevere, né? Como a gente fala, mas acho que é Bevere. No YouTube, você digita lá Temor do Senhor. Ele tem 8 vídeos que depois que Deus, o Espírito Santo havia falado para mim sobre ministrar essa palavra hoje, eu lembrei dele. Uma vez eu tinha ouvido e eu voltei a ouvi-lo ontem e hoje. É tremendo, você não quer parar de ouvir. É tremendo. Ouça, porque você vai aprender muita coisa. A gente não consegue expressar. Foi um seminário que ele fez, muito intenso, e que assim me edificou muito. Então, se você deseja conhecer mais sobre o temor do Senhor, assista. Ele é um homem de Deus, né? Já escreveu vários livros e já veio ao Brasil. Inclusive, quando ele veio ao Brasil, né? Vocês sabem a história? Quando ele veio ao Brasil, ele ficou um pouco decepcionado a hora que ele entrou lá em Goiânia, ou Brasília, né? Naquele imenso lugar, lotado de pessoas. E ele veio para ministrar o temor do Senhor, mas quando ele entrou naquele lugar, ele ficou escandalizado, porque ele falou, poxa vida, as pessoas estavam muito distantes. E houve ali um quebrantamento, e no final a glória do Senhor desceu naquele lugar, e grandes coisas aconteceram. Então é fantástico, ouça lá, amém?